Brasil inteiro chora, de luto está o pavilhão, como a morte inesperada do iminente barão. Olá, meu grupo é formado por mim, Ana Clara, por Edmar e por Isabel. Nós vamos falar um pouco sobre a canção popular O Barão do Rio Branco. Eu vou falar quem foi Barão do Rio Branco. Ele foi geógrafo, historiador, jornalista, advogado e diplomata. Ele é o patrono da diplomacia brasileira. Por que o nome Barão do Rio Branco? Ele ganhou esse título em 1988, no final do período imperial, com o intuito de homenagear seu pai, Visconde do Rio Branco, e por defender a monarquia. E ele continuou a utilizar esse título ainda na República Brasileira. Ele trabalhou durante um período no Império e no início da República Brasileira. Teve grandes cargos no Império e 2 grandes cargos na República Brasileira. Um que foi a Superintendência Geral dos Serviços de Imigração do Brasil e o outro que é o Ministério das Relações Exteriores. Ele ganhou uma popularidade muito grande no Brasil e se tornou uma imagem de grande importância dentro do país. Seu maior legado no Brasil foi a consolidação das fronteiras brasileiras. O grande Rio Branco, o sono da eternidade, que tu fosses na tua pátria, o herói da liberdade. Que tu fosses na tua pátria, o herói da liberdade. A morte do Rio Branco não foi só para os brasileiros, foi sentida no universo e choram os estrangeiros. Dando continuidade com a música, a segunda e a terceira estrofe também retratam sobre sua morte, só que tem alguns aspectos mais importantes. A segunda estrofe tem 2 versos que falam o seguinte: que tu foste da tua pátria o herói da liberdade. Então a gente consegue perceber que ele morreu tendo um reconhecimento, né? Que ele morreu sendo um herói. E a terceira estrofe, alguns versos falam: a morte do Rio Branco não foi só para os brasileiros, foi sentida no universo e choram os estrangeiros. Então a gente consegue perceber que o Barão do Rio Branco, ele também teve um reconhecimento internacionalmente. Então não foi só o Brasil que lamentou por sua morte, mas alguns estrangeiros também. Então, o Barão, ele teve todo esse reconhecimento, ele passou para a história brasileira após ele ter resolvido importantes questões relacionadas ao nosso território, que faziam fronteiras com a Argentina, França e Bolívia. Com isso, ele conseguiu incorporar 900 mil quilômetros quadrados ao nosso território sem necessidade de ocorrer algum conflito. Esses 900 quilômetros corresponde a 10% de todo o nosso território nacional. E nós somos uma das únicas nações que conseguiram conquistar esses territórios sem declarar alguma guerra ou conflito. Seu reconhecimento internacional, a gente pode citar a sua atuação como ministro de Relações Exteriores, que fez com que ele tomasse bastante decisões relacionadas a outros países. E também a gente pode citar que o Brasil foi o primeiro país sul-americano a criar uma embaixada em Washington. E em relação aos outros países, a gente pode também citar que o Barão, ele fez tratado envolvendo delimitação territorial em outros 5 países, em outros 5 episódios, como Equador, Holanda, Colômbia, Peru e Uruguai. O Barão do Rio Branco, homem sempre imortal, conquistou mais território pra bandeira nacional. Corre, meu grande Rio Branco, o sono da eternidade, que tu fosses na tua pátria, o herói da liberdade.
que tu fosses a tua pátria, o herói da liberdade. Eu vou falar um pouco sobre os territórios que foram mencionados na música, porque nós não podemos falar sobre Barão do Rio Branco sem citar que ele teve um papel decisivo para a definição das fronteiras aqui no Brasil. Uma das questões que o Barão do Rio Branco ele tratou foi lá nos Estados Unidos em relação ao sul do nosso país, em relação à Argentina. Porque se estava tendo dúvida se tal região pertencia à Argentina ou se tal região pertencia ao Brasil. Essa região era a região de Palmas, tanto que esse termo ficou conhecido como a questão de Palmas. Inicialmente, se tinha um tratado. Esse tratado não foi aceito pelos brasileiros, então ele defendeu os direitos brasileiros, reunindo toda uma documentação histórica e cartográfica sobre aquela região disputada, sendo importante ressaltar que essa documentação não era só documentação aqui do Brasil, também eram documentações europeias, e essa documentação serviu para confirmar o mapa de 1749, mostrando que naquela região então se tinha povo brasileiro. Outra questão muito importante que o Barão do Rio Branco ele tratou foi quando ele estava no posto de relações externas do nosso país. Essa questão era relacionada ao Acre, pois nós sabemos que o Acre não pertencia ao Brasil e ele só veio a pertencer depois de um tratado, que era o Tratado de La Paz, feito com o Brasil e a Bolívia. E é importante ressaltar que esse tratado ele foi de grande importância para o Brasil, pois quando o Brasil ele adquire o Acre, lá da Bolívia, estava sendo o segundo reinado, então estava crescendo o ciclo da borracha. Essas foram as principais questões deixadas por Barão do Rio Branco e com isso ele determinou algo que a gente conhece hoje como território brasileiro. Todo brasileiro honrado, os olhos enchem de pranto quando tem recordação o nome do Rio Branco, do Rio Grande Rio Branco, o sono da eternidade, que tu fosses a tua pátria.